היום אנחנו נשתדל לדבר במבנה המציאות, כללית, מתחילתה. Hoje vamos tentar falar acerca da estrutura da realidade geral, do início, que é exatamente aquilo que fala a sabedoria da Kabbalah. Esta sabedoria é uma sabedoria antiga, que vem até nós de pessoas que alcançaram a natureza espiritual, verdadeiras qualidades, vasos, métodos que desenvolveram para eles próprios, e aquilo que eles alcançaram e sentiram, compreenderam da estrutura da realidade em profundidade, é isso que eles passaram para nós. Existe uma parte da realidade na qual existimos, a parte que investigamos está nos nossos 5 sentidos, a visão, a audição, o sabor, sentir e cheirar, e através das nossas investigações abrimos, desenvolvemos as sabedorias do mundo, as sabedorias naturais. Existe uma parte da realidade que está oculta, ou seja, que não é sentida nos nossos 5 sentidos. E podemos investigá-la se desenvolvermos um sentido adicional, novas qualidades. Esta sabedoria é chamada desta forma, a sabedoria do oculto, ou a sabedoria oculta, porque nos explica o que está naturalmente oculto de nós. E porque é que parte da realidade está oculta e parte está revelada? Porque o que descobrimos através da equivalência de atributos. Ou seja, existem atributos dentro de nós que, na medida em que existem, podemos descobrir o que está à nossa volta, e falta-nos certas qualidades. E se as desenvolvermos, vamos descobrir estas qualidades em todo o tipo de formas que estão fora de nós. Por exemplo, se os nossos sentidos, como visão e audição, estão construídos de tal forma que percebemos alguma intensidade e frequência de determinadas ondas, essas ondas parecem estar fora de nós e podemos percebê-las, absorvê-las. Podem ser ondas que nos trazem a sensação de olfacto, que entraram no nosso nervo olfativo ou nos olhos, nas orelhas, tudo são ondas. E na medida em que o nosso mecanismo interno pode recebê-las, de acordo com a lei da equivalência de forma, nessa medida recebemos uma imagem abrangente, as ondas fora de nós, e a partir delas construímos uma imagem da realidade, a sensação da realidade. E, portanto, através do método da sabedoria da Kabbalah, que é, antes de mais, para ajudar a pessoa a construir uma nova qualidade interna, um novo sensor, que lhe permita sentir a frequência que anteriormente não sentiu. E isto vai construir em nós uma imagem adicional. Esta imagem será chamada de mundo superior. E porquê mundo superior? Porque vamos ver que essa parte da realidade que estava até então oculta de nós, e graças à nossa mudança interna está agora revelada, essa parte que foi acrescentada à nossa imagem do mundo contém todas as forças que
podem ser sentidas nos nossos sentidos naturais em todo tipo de formas. Vai parecer-nos como algo que está preparado desde o alto para os nossos sentidos naturais e depois, a partir destas forças, elas vão descer para os nossos sentidos e vão construir a imagem do novo mundo e do sentido do tempo. E, portanto, esta realidade superior é chamada de realidade superior, porque percebe o que vamos perceber nos nossos sentidos inatos. E os cabalistas, por causa disso, são chamados de cabalistas, porque têm a capacidade de receber esta imagem da realidade que antecede a nossa realidade natural, aquela que todos percebemos nos nossos sentidos inatos. Porque descobrimos esta realidade superior, esta realidade que é a raiz. Ao investigarmos, podemos alcançar um entendimento de onde é que esta realidade advém. E então alcançamos uma força especial, um poder que inclui todos os incidentes e instâncias no mundo superior, que estão incluídas na imagem deste mundo superior, que chamamos de Criador, Boré. E porquê? Porque descobrimos que Ele é o primeiro e que deu origem à realidade superior, à realidade inferior, inanimado, vegetativo, animal e falante, a toda esta realidade abrangente, geral, e monitoriza, guia, domina cada pequeno detalhe numa única força, um só pensamento, com um só propósito. E isto é o que é revelado aos cabalistas através do estudo da realidade superior. E o que lhes é então revelado, é-lhes revelado que a força superior, a sua natureza no que diz respeito a toda a realidade, ou seja, relativamente a todos os sentidos que podemos desenvolver, com os quais nascemos e com os quais sentimos a doação dessa única força, e aprendemos, a partir daí, que esta força é benevolente, o bom que faz o bem. Ou seja, o seu ponto de partida é o amor. Isso é o que sentimos. E desse amor, daquilo que é chamado na sabedoria da Kabbalah o desejo de fazer o bem, queria criar a realidade em toda a sua plenitude, os níveis inanimado, vegetativo, animal e falante, por forma a beneficiá-los. E como é que pode beneficiá-los? Porque esta força não tem limites, é plena, completa e é amor. O que chamamos o desejo de doar, de fazer o bem, advém não de uma carência, mas de amor, doação, da abundância que é sentida em toda a sua plenitude. Trazer os seres criados a esse estado em que se encontram. Ou seja, trazer a criatura ou o ser criado para a plenitude, tal como ele próprio. Mas o que significa trazer a criatura? Ou seja, alguém fora dele para a plenitude, tal como ele é. Parece haver aqui uma contradição. Ou seja, se este Criador, esta força superior está num estado perfeito, num estado pleno,
Como pode alguém mais estar nesse estado pleno também? Precisa de ser exatamente como essa força? Precisa de ser semelhante? Ou é suficiente que tenha a mesma qualidade? Aqui encontramos estes primeiros conceitos na sabedoria da Kabbalah. O que é que significa ser como alguém? Ser como alguém, ou como os cabalistas dizem, estar em equivalência de forma com alguém, ser semelhante a ele, significa que existem dois corpos, duas massas, desejos, criaturas, ou criatura e criador, cuja forma natural permanece como a sua forma natural, e a qualidade, ou o desejo, ou a intenção neles é igual. Se o Criador se encontra na forma de doação, e não falamos da sua substância, de quem ele é, isto está para além da nossa percepção. Isto é Atzmuto, a sua essência. Não temos qualquer fundação sobre como falar disto, porque podemos apenas perceber o que vem dele para nós. E o que vem dele para nós é a forma da doação. O bom, o bem, isso é o que sentimos. As suas qualidades para conosco são doação. E se nós, independentemente de qual seja a nossa natureza, se nós, o ser criado, alcançarmos esse mesmo nível de doação que existe no Criador, e fizermos doação ao Criador, vamos encontrar-nos em equivalência de forma com Ele. E o que é forma? Uma qualidade exterior, desejo, intenção, e então vamos ser como Ele, iguais. Ele e nós. E a sua doação para conosco é a única coisa que compreendemos, sentimos e percebemos. Isto para conosco é a sua natureza. E é suficiente para nós alcançarmos a mesma expressão para com Ele. E então somos iguais. A criatura entra em equivalência de forma com o Criador. E este é o propósito da criação da perspectiva do Criador. Criar os seres criados e trazê-los para um estado em que sejam como Ele, porque o seu estado é plenitude. E Ele criou-nos de tal forma que ansiamos por esta plenitude. E a nossa sensação de que nos falta esta plenitude é chamada de carência. E dentro da nossa natureza existe um anseio incessante para alcançar a plenitude do Criador. E isto deriva do seu pensamento acerca de nós, que é chamado o pensamento da criação, que é chamado de fazer o bem às suas criaturas, às suas criações. E o ser criado, se tem muitas qualidades, e em todas elas tem que alcançar a forma da doação. E aqui podemos agora compreender que existe uma equivalência de forma parcial e uma equivalência de forma total. Se, digamos, no ser criado, relativamente ao Criador, existe uma parte que está em doação e uma porção que não está em doação, então, na medida em que a
a parte está em doação e a parte que não está, então tem um determinado nível de aproximação entre o ser criado e o Criador. Na sabedoria da Kabbalah dizem o seguinte: se o ser criado e o Criador estão num estado em que o ser criado não está no mesmo estado em que o Criador está, de forma total, e estão extremamente afastados uns dos outros, como o oeste e o oeste, como duas coisas que não exista uma maior oposição, nem uma distância maior comparado com este estado. Se o ser criado e o Criador estão nestes estados, em que uma qualidade do ser criado se está a tornar como o Criador, nessa medida, o ser criado está em contacto com o Criador, toca no Criador. Se várias partes da criatura se tornam semelhantes ao Criador, então, nessa medida, o ser criado e o Criador estão conectados. E porque apenas podemos sentir do Criador a sua qualidade da doação, não podemos sentir mais nada, não podemos revelar mais nada. Isto pertence à sua essência, à Tzmuto, que nós não revelamos. Subsequentemente, percebemos-lo apenas como a qualidade da doação. Como uma criança que percebe, que sente a sua mãe como estando direcionada apenas para ele, para o servir, para cuidar dele. E a essência da sua mãe não pode perceber. É uma mulher, tem um marido, tem negócios, trata de coisas neste mundo, toma conta de outras coisas. Ele não sabe acerca disto. Esta é minha mãe e ela está em dívida comigo. Ela toma conta de mim. E ele percebe a sua atitude para com ele e chama-lhe mãe dessa forma. E nós somos o mesmo relativamente ao Criador. Ou seja, se alcançarmos a sua qualidade de doação, então o nosso nível de equivalência de forma, ou seja, a sua forma externa e a nossa forma externa, a nossa matéria vai permanecer a mesma, vamos falar disso mais tarde. Então, nessa medida, estamos em equivalência com Ele. Sentimos que estamos juntos. Então, o ser criado entra no mesmo estado que o Criador, e o Criador é chamado de bom. E, de acordo com o pensamento da criação, alcança um estado de plenitude. E se todas as qualidades do ser criado alcançarem um estado em que são semelhantes ao Criador, então ambas são como um, em conjunto. E este estado é chamado Ihud, união, plenitude. A sabedoria da Kabbalah é chamada a correção final, em que o ser criado corrigiu todas as suas qualidades relativamente com o Criador. Também é chamada de adesão, porque estão em adesão. Como duas coisas semelhantes, duas qualidades semelhantes. E este estado é o propósito da criação do ponto de vista do Criador e o propósito do desenvolvimento do ponto de vista da natureza do ser criado. E isto é o que os cabalistas nos dizem. Que o Criador, que está dividido para nós em Atzmuto, a sua essência, e o Criador, com respeito a nós, que nos criou, que se encontra na qualidade de doação e pensa em nós, que devemos ser semelhantes a Ele. Ele faz-nos doação desde que nascemos e então alcançamos um estado em que certamente vamos ser semelhantes a Ele. E o seu pensamento acerca de nós é chamado o pensamento da criação.
E isso é fazer o bem aos seres criados. E como é que isso é sentido aos seres criados? Assim que o ser criado alcança equivalência com o Criador, então o ser criado sente-se bem. E ao longo do caminho em que a criatura se está a corrigir através deste trabalho da equivalência de forma, este é o caminho do desenvolvimento do ser criado, em que o ser criado pode talvez não sentir-se tão bem, porque ainda não alcançou o estado final ainda, o estado necessário. E os cabalistas dizem: por que alcançamos a sabedoria da Kabbalah? Como compreender o que se passa connosco, sentir, abrir o mundo no qual nos encontramos? Por que isto nos foi dado? E não como todas as outras partes da realidade, inanimado, vegetativo, animal, porque da transição para 3 para 4, estamos num estado de escolha. E este estado avançamos apenas através da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. E aqui precisamos de investir em nós mesmos certos esforços e exerções, entendimentos, o nosso impulso, motivação, e através deste esforço avançamos. E não há outra forma. Que é a razão pela qual a sabedoria da Kabbalah nos vem explicar o esforço que temos que fazer para alcançar um estado em que nascemos, deste estado em que nascemos no número 3, para este estado que temos que alcançar, que é o número 4. E as nossas ações, no nosso desejo, temos que o fazer de forma consciente, em nós mesmos, para avançarmos deste estado de oposição, de disparidade de forma, em que o Criador doa e nós não doamos, para um estado de completude, adesão. A correção final, chamado de adesão. E os cabalistas dizem que em todo o caminho existe uma parte que experienciamos de forma inconsciente. Não sabemos o que fazer, o que temos para fazer. Vivemos, nascemos, morremos, vivemos, nascemos, morremos. E há uma parte connosco que experienciamos conscientemente e começamos a estar interessados e da mesma forma começamos a compreender em que mundo vivemos, em que realidade vivemos, o que temos que fazer, como devemos fluir com o pensamento da criação para deleitar as suas criaturas. E este pensamento da criação, para deleitar as suas criaturas, o pensamento cativa toda a realidade, faz pressão sobre nós para passarmos do estado 3 para o estado 4. E isto é o que nos dizem os cabalistas, a razão de todos os problemas, tormentos e todas as coisas desagradáveis, das mais pequenas às maiores. A única razão pela qual nos sentimos mal por todas as carências é o pensamento da criação, para fazer o bem às suas criações. Advém de toda a abundância que o Criador nos quer dar. Empurra-nos alcançar a equivalência de forma e de forma subsequente sentimos esta pressão de forma negativa. Este pensamento, esta sensação má, tormentos a todos os níveis, isto é de facto a carência, a falta da equivalência de forma. Se este estado que é sentido em nós é bom, até alcançarmos este estado, sentimos-nos mal. E este mal é sentido também de acordo com o nível de desenvolvimento do ser criado.
o estado, de acordo com o pensamento da criação, que deve avançar, deve acelerar o seu desenvolvimento, etc. Estudamos tudo isto na sabedoria da Kabbalah, ou seja, a sabedoria da Kabbalah lida com quem é o Criador. O Criador é chamado Boré, Boré, venha e veja. Podemos descobri-lo, podemos aproximar-nos dele, podemos compreendê-lo e, da mesma medida, podemos compreender como precisamos de nos mudar relativamente a ele. Portanto, a sabedoria da Kabbalah lida com o Criador, lida com toda a realidade, inanimado, vegetativo, animal e falante, quer o superior. Podemos sentir apenas através deste sentido adicional e também a realidade inferior, que sentimos como o inanimado, vegetativo, animal no nosso mundo, em que nascemos com esses 5 sentidos. E através do nosso desenvolvimento, a razão pela qual desenvolvemos, através de quê? Através de que formas passamos por este caminho, porque é que o mundo está construído desta forma, quais são as formas de desenvolvimento em cada pessoa, em cada alma, em cada elemento da realidade. Porque é que a realidade está construída especificamente desta forma? Quais são as interconexões em todas as partes da realidade? Onde o total, nós, os seres criados, que é o elemento mais elevado da realidade, temos que trazer toda a realidade para esse estado de plenitude, adesão, união, correção final. E tal como falamos aqui, o nosso caminho começa de estarmos completamente remotos do Criador até alcançarmos equivalência de forma com o Criador, de acordo com a qualidade externa, como Ele faz a doação, como nós o sentimos, como Ele abre esta realidade para nós e nós o alcançamos. Precisamos, na mesma medida, de corrigir esta realidade e de ser para com Ele. E por que começamos este caminho da forma oposta? Tal como dizem os cabalistas, que Ele nos criou oposto a Ele. O estado número 3 é um estado em que estamos completamente em oposição de forma com o Criador. E o estado número 4 é o estado em que somos completamente semelhantes ao Criador. E este caminho é chamado o caminho da correção, através do livre-arbítrio. E por que é que passamos por tudo isto? Os cabalistas dizem-nos que para sentir o estado de adesão, devemos sentir o estado da ausência da adesão. Porque cada estado na criatura, no ser criado, que possa ser sentido, é sempre sentido a partir do seu estado oposto. Tal como está escrito na sabedoria da Kabbalah, tal como a luz tem origem na escuridão. E sabemos que, com tudo o que passamos neste mundo aqui, se precisarmos de sentir alguma coisa, se tivermos que conhecer alguma coisa em todos os seus detalhes, contra todas as outras coisas e forças que o rodeiam. E desta forma, aprendemos acerca dessa coisa. O entendimento, a percepção. Não percebemos nada na realidade. Percebemos em oposição, em contraste com alguma outra coisa. Esta relação entre duas coisas, e à medida que fazemos disso, essa é a origem da nossa aprendizagem. E, portanto, temos que passar por este estado incompleto, falta de adesão, falta de conexão, compreender estes estados, vivê-los, senti-los, experienciá-los e então da revelação da carência, ser como o estado pleno.
Vamos falar dessa necessidade, de onde advém, de forma gradual, de acordo com o nosso desenvolvimento, vamos aprender e ver. E agora vamos falar de como estudamos a sabedoria da Kabbalah. O primeiro sábio da sabedoria da Kabbalah que falou acerca disto de forma metódica foi Abraão. Houve cabalistas antes dele, mas ele foi o primeiro a escrever e a deixar-nos alguns dos seus escritos. Os cabalistas alcançaram a realidade superior e toda a realidade, incluindo a nossa realidade, ou seja, quer as raízes superiores e os fenómenos aqui, que emanam deles para a nossa realidade, e sentiram-na como um, e explicaram-nos acerca de tudo o que sentiram. Começam a sentir da sensação mais pequenina das raízes da realidade, que está para além daquilo que vemos e do que sentimos, como nos sentimos a nós mesmos e tudo à nossa volta. Começamos dessa sensação mais pequena para a sensação mais profunda, que inclui tudo o que existe, tudo o que saiu do Criador e que é chamado ser criado, que inclui todos os mundos superiores, o nosso mundo, os seres criados em todo o mundo, incluindo o nosso mundo, as formas da providência, das correções do desenvolvimento até aos estados finais. Mas sentem esses estados, sentem essa realidade de forma gradual. Do estado da pessoa normal, como nós, que sentimos apenas aquilo que vemos, o que está à nossa volta, o que percebemos, de acordo com o lugar onde nos encontramos, e aquilo que começamos a pensar nem sequer é assim tão simples, até que somos capazes de penetrar esta imagem, alcançar as forças que estão por trás desta imagem, descobri-las. E depois da pessoa penetrar na realidade, alcança um estado onde pode ver em toda a sua totalidade e começa a pensar acerca dela como um mecanismo, um sistema homogéneo da realidade. Não falam normalmente do caminho, como o alcançam, como investigam, como alcançam os resultados, como os cientistas neste mundo. O que é que queremos saber dos cientistas que descobriram um remédio ou uma coisa boa, como o investigaram e pesquisaram por décadas e procuraram os erros e todo o trabalho que colocaram nisso, o esforço. Não, em última análise, ele explica aquilo que alcançou. E o que alcançou, que pode partilhar connosco, que possa beneficiar a nossa vida. É assim que são os cabalistas. Normalmente não nos explicam. Há uma parte da sabedoria da Kabbalah que o explica, mas normalmente explicam-nos a imagem que alcançaram, a imagem final, quando veem toda a realidade desde o alto, e porque no final alcançam um estado onde conhecem o Criador, a qualidade da doação, quem Ele é. Então começam a sua história acerca desta aventura, acerca deste caminho para revelar a realidade, não de baixo para cima, não deles próprios como começaram e desenvolveram e como alcançaram esta visão geral de tudo. Ao invés, começam do Criador, especificamente desta força que decidiu criar a realidade. E como, a partir deste pensamento da criação, como começaram a fazer as coisas e a implementá-las. É assim que começaram. É assim que vamos estudá-lo.
tal como está escrito em Etzraim, do Ari, tal como o Bala Sulam nos explica no prefácio da Sabedoria da Kabbalah, ou no estudo das 10 Sefirot, todos os cabalistas, e já agora podem abrir outros livros também, existem outros livros, todos falam metodicamente e todos começam do Criador. Porque se aprendermos acerca da nossa raiz, como a criação começou, com que desejo, com que intenção, o final do ato está no pensamento inicial, onde a forma final existe desde o início como objetivo e propósito, e essa forma final determina o que vai acontecer em cada nível do caminho. E se aprendermos acerca disto, do pensamento inicial, vai ajudar-nos a perceber esta vida, não cometer erros e usar cada situação da criação tal como o Criador a vê, avançar de forma correta, sair deste estado de carência de cada vez para um estado de bondade, plenitude. Então vamos começar com o pensamento da criação. O pensamento da criação é o pensamento do Criador. Para criar o ser criado, a criatura, para o beneficiar. Chamamos ao pensamento da criação luz, or, ou Berinat Shoresh, a raiz, que é a raiz de toda a realidade. Antes do pensamento da criação, os cabalistas dizem-nos que existe este conceito chamado Atzmuto, sua essência. Este conceito indica que não o podemos alcançar. Está fechado, trancado. E não pode ser percebido por nós, com exceção do conhecimento de que existe. É possível que existam estados extremamente avançados, sobre os quais podemos falar mais tarde, em que no futuro o ser criado alcança um estado em que essa essência, Atzmuto, começa a ser sentido mais próximo, mais alcançável. Mas os cabalistas dizem-nos que, para já, da forma como passamos pelo nosso caminho do número 3 para o número 4, o caminho da correção, até alcançarmos a equivalência com o pensamento da criação, este é o pensamento da criação, e nós precisamos de entrar em equivalência com isso. E não com o que quer que esteja acima disso. O objetivo, nesta forma, é alcançar equivalência de forma com isso. Não falam de nada mais elevado do que esse. E isso é o objetivo, a luz, o pensamento da criação, fazer bem às suas criaturas. E esse pensamento cria o que chamamos de desejo de se deleitar, desejo de receber, chamada Bechina Aleph, a primeira fase. E porquê? Porque se a luz, o Criador, quer que alguém receba prazer, tem que criar o desejo para ter prazer dele. Portanto, esta primeira fase é chamada o desejo de se deleitar, de receber prazer, ou a carência. É o início do ser criado. É o pensamento da criação. E o ser criado aqui existe apenas em pensamento, mas ainda assim pertence ao Criador. Esta é a fase raiz e a primeira fase já é chamada criatura,
não é uma criatura totalmente desenvolvida, porque o seu desejo vem do Criador e não se sente a si mesma como desejando ter deleite da luz, estar em adesão, que existe uma carência, e essa carência é chamada de uma carência inanimada, vamos chamar-lhe assim. E não obriga a nada. Por quê? Porque vem do exterior, ou seja, toda esta substância da criação, o desejo é a matéria, a substância, não é atribuída à criatura. Não podemos sequer dizer que esta criatura existe enquanto uma criatura que está fora do Criador. Porque tudo que nela existe vem diretamente do Criador da luz. E é por essa razão que está num controlo completo. É obrigatoriamente o resultado da luz. E é por isso que este desejo, neste momento, não pode dizer-se que esteja fora do pensamento da criação. Mas este desejo que começa a sentir, como é que começa a sentir? A luz entra no desejo e começa a atribuir a este desejo a sensação do pensamento da criação, de fazer o bem às suas criações. Traz duas coisas ao desejo. Por um lado, a luz traz-lhe o desejo de receber esse preenchimento, ou seja, a sensação de si mesmo, mas esta sensação, o ser criado quase não pode senti-lo, porque não tem uma carência prévia. Pode sentir-se bem comparado com um estado anterior negativo, um estado de carência. E a luz que expande para o ser criado, juntamente com essa sensação boa, também traz ao ser criado a sensação do doador, de que existe um Criador que está a doar e que lhe traz este bem, esta boa sensação. E se o bem, a luz, vem diretamente do Criador, então a sensação do doador vem até ao ser criado de forma indireta, revestido na luz. Podemos desenhá-lo desta forma. A luz vem e nesta luz recebemos a sensação do Criador. É semelhante a receber um presente de alguém. Podemos ver apenas o presente. E quando o vemos o quanto apropriado é para nós. E por causa disso, começamos a descobrir: Ele conhece-me, queria dar-me algo bom, Ele ama-me. Esta forma traz-me algo que foi desenhado para mim. Começamos a alcançar quem nos está a dar a dádiva. Não Ele, mas a sua atitude para conosco. Ele ama-nos e fez esta boa atitude para conosco, teve esta boa atitude para conosco. Portanto, a primeira ação da criação já é alcançar o Criador e traz o ser criado para o desenvolvimento. E podemos compreender apenas uma coisa a partir daqui: que cada elemento, cada estado do ser criado
que muda durante o seu desenvolvimento, implica uma maior realização do Criador, mesmo no nosso mundo, mesmo no nosso estado, onde não sabemos exatamente onde nos encontramos e para onde nos estamos a desenvolver. Ainda assim, cada passo no desenvolvimento implica uma maior proximidade à realização do Criador. E isso deriva da primeira ação que temos aqui no início da criação. Então, o que é a primeira fase? É um desejo oculto, que é a matéria, a substância. E esta primeira fase inclui duas partes. A primeira parte, que é a sensação de que recebeu um presente, e a segunda parte é a sensação do doador, aquele que deu o presente, a dádiva. E a diferença entre estas duas partes é que a primeira parte é o estado e o segundo estado é a realização, a compreensão da razão pela qual esse estado aconteceu, que causou esse estado. Na segunda parte da primeira fase, alcançamos que existe uma fase de raiz que organizou, que deu à luz a primeira fase. E a partir daí há desenvolvimento. A primeira fase começa a discernir ambas as partes que existem nela e discerne nas duas partes qual é o estado preferido. O segundo, claro, porque nele sente um aspecto mais exaltado, uma qualidade mais exaltada comparada com a primeira parte. O doador, aquele que é mais elevado, aquele que deu a origem. E então quer ser como eu. Sentimos esse primeiro desejo no ser criado, que vem do ser criado, como um desejo de ser como o Criador, um desejo por equivalência de forma. E já aqui o pensamento da criação é implementado. Aqui existe em potencial apenas no final da primeira fase, mas na segunda fase, o seu desejo é ser semelhante à fase de raiz. Ser semelhante na prática. Ou seja, ser o doador. E como é possível ser um doador? Como é que a fase 2 pode ser um doador? A fase 2 é o desenvolvimento que aconteceu depois da fase 1. Do primeiro desejo de se deleitar. Esse desejo de se deleitar é a matéria da criação. Isto é o que a criação depois sentiu em si mesma, como Criador, que é uma adição. Que o ser criado deseja ser como o Criador é uma adição. Em que? À substância da criação, ao que o Criador criou, ao desejo, à carência. Ou seja, todas as carências, todos os desenvolvimentos, todas as adições a essa matéria, esse desejo, essa substância primordial que advém do Criador como um desejo para se desenvolver, para se tornar como o Criador. Através disso, a matéria desenvolve-se. Todos os acrescentes a essa matéria primordial advêm de querer reconhecer o Criador. A partir daí, a matéria começa a crescer e a desenvolver-se. E, portanto, também na fase 2, que é oposta à fase 1, que está totalmente em doação, e a fase 1 quer apenas receber.
A fase 2 é uma adição, um acrescento à fase 1. É tudo a mesma matéria que está revestida em si mesma numa forma, de uma qualidade da doação. É um acrescento. E, portanto, dizemos que temos dentro a fase da raiz. Na fase 1, na fase da raiz temos a fase 1 e na fase 1 temos a fase 2. Formas que se desenvolveram, que se tornam acrescentadas uma à outra. E quando esta fase 2 quer doar, ser como o Criador, começa a pensar: como é que posso ser como o Criador? Um doador a quem e o quê? E então revela do seu desenvolvimento que vai, aprofunda, escrutiniza quem é, como pode ser de dentro como ele. E então sente dentro da fase 2, que inclui a fase 1 e que também inclui a fase da raiz. Então, como pode ser semelhante à raiz? É, de facto, um desejo de receber. O desejo de receber apenas pode receber. E agora que deseja dar, mas não pode dar como o Criador. O Criador é um doador. E o que a criatura tem para dar? Portanto, começa a compreender que como o Criador nos ama, do pensamento da criação, para nos beneficiar, podemos usar esse pensamento. Se recebermos, uma vez que Ele nos quer dar, que Ele quer que tenhamos deleite, Ele quer deleitar-nos, porque o desejo de doar vem da segunda parte da fase 1, esse pensamento vem, o pensamento de doar ao Criador, como? Ao receber. Ao receber a luz do Criador. E é assim, e é isso que vai fazer. Recebe luz do Criador, tal como na primeira fase, exatamente como na primeira fase, porque na primeira fase vinha do Criador para doar-nos a nós. E a luz ajusta-nos à primeira fase e recebemos porque queremos ser como Ele na segunda fase. E então ser criado sente que quer realmente ser como o Criador, na prática. Ao receber, está, na verdade, a doar na prática ao Criador. E então sente-se nessa mesma doação como o Criador. Ou seja, sente um estado do que significa doar, ser um doador. E então, quando alcança este reconhecimento de onde se encontra, que é a fase raiz, a primeira fase, a segunda fase e esta terceira fase, volta para esse mesmo estado. Quem sou? Sou um desejo. Que desejo? Uma vez tive um desejo de receber, que é a minha natureza, e depois recebeu um acrescento, desejo de doar, isso é um acrescento, uma adição,
E agora, de acordo com essa adição, somos capazes de doar. O desejo de receber também vem do Criador e também o desejo de doar também vem do Criador. Em suma, aquilo que fizemos até aqui veio diretamente do Criador. Quando fomos de alguma forma ativados, é assim que é chamado na sabedoria da Kabbalah, a força que atua, que nos ativou. E se assim é, então quem somos nós? Começa a pensar quem sou, onde me encontro. Recebi, não sou eu senti que queria ser como ele, isso não sou eu. Ele implantou em mim esse desejo, agir dessa forma para ser semelhante a ele, onde me encontro. E então começa a sentir que eu significa sentir como sendo o Criador. E essa sensação de raiz advém do Criador, precisa de sentir isso no ser criado. E aqui começa a estabelecer-se no ser criado o desejo de ter deleite da posição do Criador. E esse desejo torna-se expresso em nós como a última fase de desenvolvimento, que é chamada fase 4, que deseja apenas receber tudo o que vem do Criador. E o que é que significa que deseja receber tudo o que vem do Criador? Não quer receber tal como esta luz que lhe deu origem, que veio do Criador na fase 1. Quer ter deleite do estado que agora revelou. Revelou o estado do que significa ser como o Criador. Ser doador como o Criador. E aqui, na quarta fase do desejo, doar, ter partido da doação. Ter deleite na doação. E esse desejo é o seu desejo. O desejo do ser criado. O primeiro desejo do ser criado, em que todos estes desejos eram necessários e vieram ou direta ou indiretamente, isto é direto e isto é indireto, vieram do Criador. E apenas este desejo vem do ser criado, do final da sua terceira face, em que começou a ser revelado para como ser criado. E na quarta fase é onde efetivamente se estabelece, podemos dizer que a quarta fase é uma fase independente em comparação com todas as fases anteriores, que é de facto chamado ser criado, a criação, e não nas fases anteriores. Ou seja, aqui podemos dizer, podemos também desenhar este estado da fase de raiz, 1, 2, 3 e a fase 4, que é de facto uma fase única e é a criação. E estes círculos podemos desenhá-los de forma diferente. O Criador está fora e o desenvolvimento da criação vem de fora, vem para fora de dentro. Esta é a fase mais externa, fase da raiz, e a última fase que temos aqui é a fase 4. Os cabalistas
desenho, desenvolvimento. Apesar de podermos desenhá-lo ao contrário. Também. Isto é como alcançamos um estado em que o ser criado, por forma a receber um desejo em si mesmo, o seu próprio desejo, em que sente que existe neste desejo, precisa de desenvolver-se do pensamento da criação, que vem para o Criador através destas 4 fases, e é a última fase. Às vezes falamos da fase da raiz, que não se relaciona com a criação, porque é um pensamento do Criador para não ser criado. Então nós cantamos fases 1, 2, 3, 4. São as fases do desenvolvimento do ser criado e ao Criador. Ou pelo contrário, também podemos dizer a fase raiz, 1, 2, 3, que é o Criador desenvolvendo o desejo de receber para trazer a Ele a sua forma independente, chamada criação, ou ser criado. Em outras palavras, ou nós falamos especialmente sobre a raiz, ou falamos sobre a fase 4, de um modo ou outro, porque a fase raiz é o Criador, a fase 4 é o ser criado, e no meio, fases do desenvolvimento, onde estas fases se desenvolvendo se relacionam ao ato do Criador. Elas não são pela conta do ser criado, mas o ser criado que anseia alcançar o Criador, ele alcança seu próprio desenvolvimento. Como o Criador deu a luz a ela e desenvolveu ela e chegar ao foco, o reconhecimento do Criador, pelo reconhecimento dos atos do Criador, ela alcança o reconhecimento dele, chamado, por suas ações, conheceremos você. E de acordo os cabalistas, pesquisam a realidade e alcançam o compreendimento do Criador assim. Essa 4ª fase, ela se alegra por 2 preenchimentos nela. Um preenchimento, um sentimento vem da luz, que chega a ela pelo pensamento da criação, e o segundo sentimento de preenchimento é o seu status, o sentimento do seu status, onde ela se alegra naquilo que ela compreende o significado de ser como o Criador. Como o Criador. 2 formas de preenchimentos. O preenchimento completamente preenche ela, em termos de seu desejo de receber, desejo de doar e um desejo de estar no grau do doador, a saber que eu sou o doador. Esse desejo, ele não é um desejo de doar, é um desejo de se alegrar, de receber, um desejo de receber. É o desenvolvimento deste mesmo desejo que estava na fase 1. O desejo de se alegrar, somente que ele alcançou esse desenvolvimento um estado onde ele sabe do que quer se alegrar. Ele quer se alegrar por sua posição, o status do doador, onde você pode dizer assim, que a criança se alegra o que ela recebe de sua mãe, mas também do fato que sua mãe dá a ela. Ela não quer somente simplesmente receber algo, ela quer que sua mãe a serva. Essa criança, preenchê-la, essa criança, esse estado que o ser criado revela, o amor do Criador diante dela. Não somente o presente, mas também o amor, que ela quer se alegrar a Ele. Já é um prazer muito maior do que a alegria do presente por si mesmo. O presente por si mesmo, ele pode se sentir em um modo bem cuidadoso na primeira fase. Todas as adições em um modo bem limitado na primeira fase. E nas fases adicionais,
chegam em adições a isso, ou seja, pela importância do Criador, o quanto eu revelo a Ele como sendo maior e mais importante, mais eterno, completo, e com isso eu recebo essa adição de prazer. E então, esse desejo de receber, que desenvolveu na fase 4, pela fase 1, é uma adição no reconhecimento ou foco do Criador e no reconhecimento da lacuna entre o grau do ser criado em quarta fase e o grau do Criador na fase raiz. E de aqui nós também podemos ver que se em algum lugar na criação tivermos algo chamado a criação, uma parte, um certo desejo, uma certa entidade, precisa haver nela este desenvolvimento dessa quatro fases. São chamadas as 4 fases de luz direta, onde essa luz direta vem do Criador e desenvolve o desejo nela que chega como um ponto. Essa matéria primordial, ou existência da ausência, ou o ponto inicial, que não tem nenhum prévio ponto nele, chamado a existência da ausência, e por este ponto ela desenvolve. E então, se houver um certo pensamento, ou desejo, emoção, certa urgência pelo lado do ser criado que sente que esse sou eu, nós sempre aqui devemos lembrar que isso vem pelo desenvolvimento das prévias fases, 4 fases deste desejo. E esses discernimentos, essas fases, elas vêm do Criador. E não é que o ser criado logo recebe esse desejo. Esse desejo se encontra em desenvolvimento já por prévias fases e ela chega a essa luz do Criador. Assim, então, nós sempre podemos dizer que o ser criado, nele inclui 4 fases de desenvolvimento. 4 graus de desenvolvimento. São chamados também a fase raiz, 1, 2, 3, 4. Ou nós podemos marcar a elas de acordo às letras delas. Yud, Kei, Vav, Kei. É o nome de Havaiá, o nome do Criador. Por quê? O ponto do Yud, essa raiz, aqui está escrito como o ponto do Yud. Por que nós pegamos estes sinais de nosso alfabeto, Aleph, Bet, hebraico? Nós podemos ir mais adiante na realidade e compreender. O ponto do Yud se relaciona ao letra Yud, se relaciona a este prazer inicial na realidade, que se encontra na primeira fase. E o rei fala a nós sobre a qualidade de doação, a letra Vav. Explica a nós o ato da doação. E em fase 3, pelo lado da fase 2, é o desenvolvimento da doação. E esse último rei, o porquê também se encontra em uma forma de rei, como em fase 2, porque após ele chega até a mesma forma da fase 2 e por ela chega em equivalência em forma ao doador na fase raiz, no ponto do Yud. E o estado de quarta fase, que é completamente cheio, completo, em todos os desejos, são chamados Ein Sof. Todo o mundo de Ein Sof. Mundo é um estado, é um sentimento que se encontra no desejo. E desde que a fase 4 é cheia de todos os seus desejos,
sem limites, sem fim, então é chamada Ein Sof. הבחינות הללו, שורש א', ב', ג', ד', הם גם כן נקראות Estas fases, raiz 1, 2, 3, 4, também são chamadas em seus nomes. שורש א', ב', ג', ד', Raiz 1, 2, 3, 4. יש להם שמות. קודם כל נרשום Elas têm nomes. Primeiramente, של י', escrever י'. que na Havaiá há o ponto do Yud, o Yud, אנחנו אומרים במקום Kei, ה' K. Vav, Kei. זה כדי Nós dizemos ao invés de Rei, Kei. בצורה מדויקת את האותיות האלה. Isso para não enfatizar em um modo preciso essas letras que falam sobre forças, que são espirituais. הבחינות הללו זה בחינות וזה Estas fases, הוויה. elas são fases e essas são יש גם כן Havaiá. שמות שנקראות Elas também têm nomes, que são chamados de ספירה זה Sefirot. נקרא ספיר, מאיר. Uma Safirá é da palavra אור Safira, מאיר מהאור iluminação, a radiância. Ela ilumina, ההבחנות האלה הן נקראות a luz nela ilumina. E esses discernimentos são chamados tais: Keter, בינה, Hokmah, זעיר אנפין Binah, ומלכות. Zerampin e Malchut. מה מיוחד בכל השמות הללו? כתר זה ממילה כותרת, O que é כתר, tão único sobre esses nomes? Keter é da palavra Koter, título, que é o primeiro, ופועלת ושולטת o pensamento da criação, em que coroou e em que agiu e controla toda a realidade de seu início ao seu fim. Hokmah. Por que ele é chamado de Hokmah? Porque aqui, em fase 1, כל האור וכל הכלי שבורא nós vemos toda a luz e todo o vaso que o Criador deu à criação e também a desenvolve e a revela. Em fase 2, 3 e 4 é o desenvolvimento da fase 1. Mas do ponto do Yud, בחינה א', essa primeira sefirá chega a nós, que é fase 1. הכל יש בה, רק Que, na verdade, tudo se encontra nela, אבל כל הכלי וכל האור somente em uma forma em que ela ainda não desenvolveu. Mas todo o vaso, toda a luz מורגש que estava na fase raiz. Mas você pode dizer que após, na fase 2, ela é sentida, que o Criador, o que se encontra com ele, o vaso, anseia ser como ele até, e etc. Está correto, todas essas coisas, em potencial, estão na fase 1. A primeira fase é tudo que vem do Criador, a criação. Assim, então, este estado é chamado de Hokmah. במילה הזאת, Koach, Ma e vários tipos, בינה, interpretações, muita profundeza nessa palavra, mas esse é o estado. Binah. שהנברא כאן Binah vem da palavra Havaná, compreendimento. כבר מתחיל קצת Aonde o ser criado, ele compreende e sente. שעשה הכל, E ele inicia a compreender um pouco מה הטבע שלו, quem é מה הוא רוצה. que פעם ראשונה criou tudo גילוי isso, qual é a מחשבות sua הבריאה. natureza e o que é que ele quer. E pela primeira vez, a revelação do pensamento da criação se encontra em Binah. Com o que ele anseia é a doar, aquilo em que ele compreende e reconhece como o Criador. E com isso também ansiamos a chegar na qualidade de doação e nos aproximar somente pela qualidade de doação e o quanto grande ela é sobre o nosso desejo, que é como a fase de Hokmah, como o desejo de receber que se encontra em Hokmah. E após a fase de Zerampin. Zerampin significa uma pequenina face, uma pequena Zeir. Zeir é pequeno, uma pequenina face. O que é face? Face significa a iluminação de Hokmah, o que vem do Criador. O que o Criador criou diante a nós. Uma atavá. O porquê é uma pequenina face? O esforço do ser criado
a ser como o Criador é chamada uma pequena face, onde, assim como uma criança que anseia se tornar como seu pai, ela faz a mesma ação como o pai. E o Malchut é chamado de Malchut por controlando, reinando, controla o desejo. Pela primeira vez é um desejo independente, ele preenche esse desejo e ela sente que ela é a recebedora, ela é aquela que se alegra do presente e pelo doador do presente. Nós vemos que tudo em tudo nós temos 5 fases, ou 5 sefirot. Há estados que nós enfatizamos que nós não temos 5, mas dizemos 10. Por quê? De onde recebemos outros 5? De outros 5 vem adentro de Zerampin. Adentro, nele inclui mais discernimentos especiais, chamados de Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod. במקום זרמפין, 6. זרמפין מתבטל. Ao invés de Zerampin, nós temos 6. Zerampin é cancelado e ao invés dele, recebemos estes 6 que estão adentro dele. O porquê que logo em Zerampin recebemos outros 6 sefirot. E o que é tão grande em um lado sobre isso? Em um lado dizemos que é uma pequenina face, pequena, porque é a tentativa do ser criado de ser como o Criador. Zerampin, de um modo, se assemelha a Keter. Keter doa todas as fases inferiores e Zerampin, em sua ação, quer a doar, como no Keter, de abaixo acima, diante do Criador. Então, essa tentativa de doar ao Criador é expressada em Zerampin. Chesed é como Keter. Gvurah adentro é como Hokmah. Tiferet adentro é como Binah. E ela precisa estar incluída delas para poder construir este sistema que vem contra, diante do Criador. Keter, Hokmah, Binah. Netzach é Zerampin em si, a ação da Binah. Hod é o Malchut, o desejo de Zerampin a fazer essa ação por si mesmo. E a Yesod é a soma de todas essas ações. A soma dessas ações de Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, por essas 5 fases, assim como essas fases, 5 fases gerais em sua ação diante do Criador. É por isso que Zerampin, adentro, mesmo sendo pequeno, nela inclui essas 5 partes. E deste modo, ela faz o ato de doação diante do Criador. Após ela descobrir essa fase de doação, ela descobre o prazer em sendo o doador, que se abre, o que se abre, ela quer se alegrar nesse estado, chamado de Malchut ou quarta fase. Esses desejos que se encontram em todas essas fases, eles se inspiram pelo preenchimento neles. E o preenchimento neles chamamos de luz. Luz. Que luz se encontra neles? Em Keter, em si, é uma luz. Nós não sabemos o que é essa luz. É a luz que vem do Criador. Em Hokmah, nós temos uma luz chamada de Hokmah. Em Binah, temos uma luz chamada Binah. Em Zerampin, nós temos uma luz. Hokmah e Binah, nós vemos que isso vem juntos, porque Zerampin é o resultado. Fase 3 é o resultado das ações de fase 1 e 2.
É por isso que há um pouco de Hokmah e um pouco de Binah. E Malchut tem tudo para o seu alto prazer. E também Binah se tornou Hokmah. E lá ela somente quer se alegrar. Essas luzes, de acordo à sua intensidade, damos a elas 5 nomes: Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yehida. É o que nós chamamos de Naranjai, as iniciais. É abreviando Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yehida. Nefesh vem da palavra Nefishá, que você ainda, na verdade, não sente nada ainda. O Ruach, já ali há um pouco de mudanças, mas não por sua própria conta. Como o vento que vem e vai, eu realmente não afeto ele. Eu somente sinto um certo tipo de emoção. Alma ou Neshama. Por que é chamado isso? Porque já está falando sobre algo adentro de mim que é nascido em mim, do superior. A conexão do ser criado ao Criador, a primeira, de acordo à internalidade da igualização das qualidades interiores, é chamada de Binah. Nela tem a Neshama. Chaya é quando o ser criado em si inicia a fazer ações, movendo por sua própria conta, e Yehida já é percebido, sentido, quem o Criador é e quer ou se alegrar no estado ou ver mais tarde como se unir a ele. Esses nomes, tudo em tudo, são nomes que incluem muitos estados. Nós não estamos falando aqui somente um estado, em um mundo, ou em algum caso, mas todas essas palavras são em toda a sabedoria da Kabbalah. E elas são usadas, e elas dão a nós esses discernimentos em geral do que está ocorrendo, com todas essas fases, 1, 2, 3, 4. Em seu desenvolvimento, quando estávamos falando sobre os sinais das fases Yud, Kei, Vav, Kei, nós estávamos dizendo que em cada fase há algo diferente da fase do seu lado. Por isso está marcada de um modo diferente. E qual é a diferença entre todas essas fases? É em seu desejo, que o desejo é dentro delas. Mas se o desejo for diferente, também o preenchimento será diferente. Porque o preenchimento depende no desejo. Do Criador recebemos luz direta. E ela constrói as fases. Raiz 1, 2, 3, 4. Essas fases se desenvolvem e, de acordo ao desejo, cada uma sente o preenchimento dessa mesma luz. Podemos dizer que a luz nela, essa é a raiz. 1, 2, 3 e 4. Então, a luz nela é abstrata. É somente luz. Ou chamada luz incircundante, ou a luz direta. Mas, quando ela vem e constrói as fases, em cada fase, ela tem sua própria luz. A luz de Hokmah, na fase de Hokmah, a luz de Binah, em fase de Binah, e Hokmah e Binah. Em fase 3, e então, a grande Hokmah em fase 4. Então, tudo em tudo, porque nós somente temos 2 principais qualidades no vaso, que é o vaso em si é um desejo de receber. Kli, o vaso, desejo,
Ele ou pode receber ou doar. É por isso que há dois tipos de prazeres. O prazer de receber, que é chamado Chokmah, e o prazer em doar, mas eu me alegro em essa doação. Então, não estamos atraindo prazer, expandindo ele no vaso, mas supostamente a ação, a direção da ação, a doar. É chamado a luz de Hassadim, a luz de misericórdia. Significando, o vaso recebe, ele sente prazer por receber. Esse prazer é chamado Chokmah, a luz de Chokmah. Se o vaso doar, ele doa. Então ele está doando por recebendo para causar. A dar prazer ao doador. Esse prazer é chamada a luz de Hassadim. Como Malchut, ou como é que a fase 3 ou quarta fase, em todas essas fases 2, 3, 4, há o sentimento do doador e o preenchimento da doação pelo lado do doador. Há um sentimento de recepção pelo nosso lado e um sentimento da ação. Como um vaso até pode doar. Estamos dizendo que um vaso realmente não é capaz de dar, ele pode somente ou receber, como em fase 1, ou não receber, mas a querer a doar em fase 2. Fase 2, ela não doa, ela quer dar. Como ela dá, para doar, ela vai precisar receber, assim como em fase 1. E com a intenção agora que ela esteja fazendo isso para causar prazer no doador. É por isso que nós dizemos que em fase 3 também temos a luz de Chokmah e a luz de Binah, significando a ação de doar pelo lado do ser criado, pelo lado do vaso, é a receber, essa é a ação. Mas a ação, ela vem com uma intenção. E então, tudo em tudo, a ação de recepção com a intenção de doar é chamada doação. Essa é a habilidade do ser criado a doar. Porque desde o início, o ser criado, ele é criado com o desejo de receber, se alegrar, absorver, preencher-se a si mesmo. Somente isso. E é por isso que quando o ser criado, em fase 4, recebe tudo de acordo como ele sentiu no desejo de doar, de acordo como ele sentiu no desejo de receber. Então essa fase 4 é chamada Malchut, da palavra reino, que se encontra em controle de todos os estados que vieram diante dela. Ela quer se alegrar a ele sem nenhum limite. Por isso é chamado o mundo de Ein Sof, um mundo sem nenhum limite. O mundo, Olam, é um estado, e Ein Sof é que não há nenhum limite em receber a abundância e prazer. Esse tópico que nós passamos hoje é chamado as 4 fases de luz direta. Toda a nossa realidade, que aprenderemos mais tarde, será o resultado do ponto do Yud. Yud, o primeiro rei, Vav e o último rei. Ou 10 Sefirot, Keter, Chokmah, Binah, Zerampin e Malchut. Ou Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yehidah. As luzes adentro de Sefirot e etc. Após, aprenderemos
a abrir cada fase e sefirá, e nós veremos mundos adentro. E realmente serão 5 mundos, com todos os seres criados, criaturas e tudo, em cada fase deles. E tudo isso, eventualmente, o modo em que se desenvolve, nós teremos o mundo de Atom Katmun, Atzilut, Asiá, Atzilut e Asiá como mundos. Mais tarde, nós teremos um estado em Malhut Ein Sof, que dele todos os outros estados dos mundos vieram, e por ele, dos mundos, também receberemos almas de todos os seres criados. E todos esses seres criados serão divididos nos graus. Raiz, inanimado, vegetativo, animal e homem. E somente no homem, o Adão, há uma obrigação a fazer a correção de equivalência em forma. Que o estado, quando ele se iguala completamente, é chamado Gmar Tikkun, a correção final, e Malhut por todos os mundos e todos os seres criados, ele alcança a correção por Adão, homem, que causa todas as prévias qualidades de inanimado, vegetativo, animal e raiz e falante. E não há mais do que essas 4 fases, Yud-Kei, Vav-Kei, o Keter Hokmah Binah, Zeram e Malhut, em toda a realidade. O que nós aprenderemos e o que veremos e o que iremos descobrir, tudo, na verdade, está incluído em estes 5 discernimentos, e especialmente no desejo final, Malhut, que nele inclui todas as prévias fases. E isso somos nós, esse desejo. Como revelaremos ele mais tarde? Que esse desejo é a única coisa que precisa ser corrigida. E o quanto nós aprendemos sobre toda a realidade que estamos aqui, é uma obrigação a nós a chegar lá. Com que modo chegamos ao fim da correção? E de acordo a isso podemos implementar o pensamento da criação e chegar a um estado de completude, eternidade e equivalência de forma ao Criador. Isso, na verdade, é tudo que a sabedoria da Kabbalah inclui nela, ou seja, toda a realidade, o superior, o inferior, os seres criados, o Criador diante dos seres criados, e como os seres criados podem alcançar a equivalência de seu